E aí, Atomos, professor Everton aqui, e hoje nós vamos resolver mais uma questão de química do Enem 2025. Essa questão foi dada como uma questão de nível fácil, né? Então, se a gente tivesse errado a teoria de resposta ao item, o TRI teria nos prejudicado em nossa nota. Essa questão, gente, ela vai trabalhar com o método de separação de mistura. Né? Não necessariamente a gente precisaria ter esse conhecimento de método de separação de mistura para poder resolvê-la. Né? Até porque esse tipo de água que vai ser trabalhada aqui é um método, né, um tipo de água que é muito utilizado nos laboratórios de química. Então, para quem teve aula de química experimental, teve aula prática nos laboratórios durante o ensino médio, conseguiria resolver essa questão aqui sem nenhum problema, porque ela é muito usada. Mas vamos para a questão. Existe um processo de purificação da água. Vejam só, aqui ele já mencionou que existe um método, um processo, um método de purificação da água. Quando ele fala um método ou um processo de purificar, a gente está falando sobre um método de separação. Como é que eu vou deixar essa água pura? Então percebam que aqui a gente já está trabalhando com um método de separação de mistura, em que são removidos sais dissolvidos. Então, quando a gente pensa em água e sal, em uma mistura de água e sal, a gente precisa entender que a gente está trabalhando com uma solução que tem o caráter homogêneo. Então, a gente não consegue visualizar as substâncias que estão ali. A gente vê uma única fase, como é a característica das soluções, né, em que ele disse que vai ter sais dissolvidos nessa água. A água que passa por esse processo é muito utilizada em laboratórios de química, em indústrias, como solvente, em baterias de carro, entre outros. Entretanto, esse tipo de água não é adequado para a ingestão, pois pode causar problemas de saúde, como carência iônica e diarreia. Então, vejam só, o Enem nos deu um problema, que é o processo de separação da água, e ainda nos deu características. Como assim? Onde é que é usado? É usado em laboratório, é usado na indústria, é usado em motores de carro. E ainda falou do processo de que a gente não pode ingeri-la. Então, isso já nos dá um norte do que é que nós estamos trabalhando, o tipo de propriedade dessa água. Aí ele vai e diz, essa água é chamada de... Pessoal, vejam só, a gente precisa estar atento que nós estamos falando de uma mistura de água e sal. Essa mistura, ela é formada por duas substâncias que têm ponto de ebulição muito distantes. Quando eu tenho uma solução onde os pontos de ebulição são muito diferentes, o método de separação que eu vou utilizar é a destilação simples. Por quê? Eu vou aquecer essa solução. Quando atingir 100 graus Celsius, em condições obviamente normais de temperatura e pressão, eu vou observar que a água ela vai começar a ebulir. Ela vai atingir o seu ponto de ebulição e vai ebulir. Logo, essa água entra para o estado gasoso. Porém, aquele sal, ele não está nem perto do seu ponto de ebulição. Por isso, a gente consegue separar essa água desses sais, transformando em água pura. Então, a destilação simples é o método ideal para a gente resolver isso. Logo, em um termo mais técnico, essa água pura a gente pode chamá-la de água destilada, ou seja, água pura sem a contaminação de sais, que não é ideal para ingestão, porque pode causar diarreias, além de problemas celulares, porque essa água ela vai ter uma facilidade de atrair sais. E aí pode causar problemas em relação aos sais, aos íons celulares. Então ela não é adequada para beber. Porém, ela é muito usual no laboratório de química, porque a gente precisa dela pura para não haver contaminação, para não alterar
as quantidades para não alterar o tipo de reação que a gente está trabalhando. Mas vamos às alternativas, porque as alternativas elas foram trazidas de uma maneira em que deixou na dúvida, porque utilizou termos que geralmente não são usuais dentro da sala de aula, ou então não são usuais quando a gente está lendo alguma matéria sobre química. A água é chamada de A, dura. Essa água dura, gente, é uma água que tem uma alta concentração de sais, como cálcio e magnésio. E geralmente ela é produzida a partir de dissolução de rochas específicas. Então, pelo contrário, a gente está tentando separar essa água e não estamos trabalhando com uma alta concentração de sais. Então, é o processo reverso, por isso que essa alternativa estaria errada. A gente tem na letra B água pesada. O que seria essa água pesada? Essa água pesada seria formada por um tipo de hidrogênio específico que tem um isótopo diferente do hidrogênio que a gente encontra na natureza. Então, não teria relação com esse método de separação. Então, a gente descartaria também a letra B. Água sanitária, né? Essa daqui a gente conseguiria descartar sem nenhum problema esse tipo de água, porque a água sanitária ela é rica, né, em hipoclorito. Então, ela não é uma água pura, ela não é aquela água destilada. Então, a gente descartaria sem nenhum problema também a letra C. E, obviamente, a gente ficaria com a letra D, onde fala da água destilada, que aqui utiliza o método de destilação simples para separar a água do sal e a gente tem uma água pura, uma água que a gente chama de água destilada. E letra E, só para descarte, a água oxigenada. Essa água oxigenada é o nosso peróxido de hidrogênio, né? O H2O2, que já é outra substância. Então, a alternativa correta seria letra D, água destilada. E essa foi mais uma questão do Enem. Valeu!